Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Trago abraços pós-milenistas lá da nossa Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé. Abraços vitoriosos. E quero expressar a minha gratidão e a minha alegria estar aqui com os irmãos. A Igreja Batista Reformada em São Bernardo do Campo tem abençoado muito a nossa plantação desde o seu nascimento, com conselhos, com orações, e nós somos muito abençoados e ricos no Senhor por ter uma estreita amizade com os irmãos dessa igreja. Os pastores Guilherme, Elmer e Renato, a gente brinca lá que a gente zerou a vida, né? Todos eles já pregaram lá na nossa plantação e vão voltar lá agora um ano em agosto, para a glória do nosso Deus. Então nós somos muito gratos a Deus por essa igreja, por esses pastores fiéis que têm conduzido esse rebanho segundo as Escrituras, segundo o cajado do nosso Rei, Jesus Cristo, o qual acabamos de louvar e cantar. Meus irmãos, eu tenho um grande desafio nessa noite. Até estava lutando com o pastor Guilherme, ele me deu um tempo para pregar e o cronômetro está correndo, eu estou bem atento a ele. E o pastor Guilherme me deu uma recomendação, um conselho. Ele disse assim: Léo, simples, faça um sermão de um ponto. Eu achei um conselho maravilhoso, porque eu faço um sermão de um ponto, rapidinho, e aí os irmãos me convidam mais 3 vezes para eu completar os outros pontos, né? Mas o Gui foi bem específico: olha, se você passar do tempo, eu vou cortar o teu microfone. Então eu não tenho muita opção, meus irmãos, tá bem? Então, sem mais delongas, eu quero convidar vocês a irem comigo no texto de Marcos, capítulo 1, o Evangelho do Rei Servo. Marcos, capítulo 1. E aqui em off para vocês, enquanto vocês abrem, a gente até pensa em mandar uma carta formal solicitando a maternidade da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, a nossa plantação, mas é em off, tá? Marcos capítulo 1, faremos a leitura dos versos 14 a 20. Marcos capítulo 1, versos 14 a 20. Lerei na Almeida Revista Atualizada. Diz assim a Escritura: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Versículo 20. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos a ele mais uma vez em oração, meus irmãos. Ó Deus, nessa hora nós rogamos a Ti uma vez mais. Nessa hora imploramos ao Senhor por Tua graça iluminadora, ó Deus, para que o Teu Filho Jesus, nessa hora, seja honrado, glorificado, exaltado, que as nossas almas sejam rasgadas pelo Teu santo Evangelho, ó Deus, e amemos mais a Jesus Cristo, e tenhamos, a partir do Teu Evangelho, nessa noite, uma visão mais elevada, mais majestosa, mais gloriosa, ó Deus, e que os nossos joelhos em amor se dobrem a Ele e o adorem em espírito e em verdade. Ó Senhor, queime os nossos corações com a Tua palavra, incendeie as nossas almas, ó Deus, que não seja meramente conhecimento intelectual, mas que a Tua palavra penetre o mais íntimo do nosso ser e promova as reformas necessárias. Ó Pai Santo, exalte o Teu Filho Jesus como nunca para a Tua glória. Edifique a Tua igreja e salve pecadores impenitentes nesta noite, para que o Teu reino avance soberano e sem igual. E é no Teu Filho Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Você é um cristão? Pergunta um tanto quanto óbvia, não é? Ainda mais numa igreja reformada. Mas eu quero insistir. Você é um cristão? A resposta que você imediatamente me daria é: claro, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Você se esqueceu? Hoje é dia do Senhor, eu observo o dia do Senhor. Eu sou reformado. Subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1089. Lemos o Catecismo Batista de 1600.
1993. Temos ciência do que está acontecendo aqui. Agora é uma santa convocação. E eu não fiquei na minha casa assistindo televisão ou vendo qualquer outra coisa, porque o Senhor me convocou. Então, sim, eu sou um cristão. Provavelmente você me daria essa resposta. E sim, é verdade. Um discípulo de Jesus Cristo, um cristão genuíno, alguém que nasceu de novo, tem esses compromissos e tem essas responsabilidades, porque ele ama o seu rei, ama o seu Senhor, e a ele se submete. Ele é a autoridade máxima, ele é o superior máximo, como nós acabamos de ler no 5º mandamento, não é? Então nós entendemos bem essa dinâmica. Isso é verdade, mas há um problema. Há um problema e nós não podemos deixar esse problema passar batido, e nós não podemos jogar esse problema para debaixo do tapete. Não é possível fazer isso. E qual é esse problema, portanto? O problema é que muitas pessoas, e agora vindo para o nosso contexto mais próximo a nós, muitas pessoas, membros de igreja reformada, congregam em igrejas reformadas também, pensam que são discípulas de Jesus, quando, na verdade, não são. Essas pessoas nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Elas pensam que são cristãs. Mas a fé delas é mera religião formal. É uma religião externa, sem poder interno de santificação de graça. Não há mudança, mas elas pensam que são cristãs. Esse é o problema. E quais são essas pessoas? São aquelas pessoas que nasceram na igreja. 20 anos, a gente até brinca, né? O dinossauro de igreja. Estão lá. É aquele seminarista que sonha com o ministério pastoral, entrega a sua vida aos estudos. É um pastor que há anos está no ministério, mas que está no auto-engano. E, portanto, como nós mencionamos, membros de igrejas reformadas. Guarde isso que eu vou dizer a você. Ter uma boa teologia não é sinônimo de regeneração. Nós celebramos boa doutrina, celebramos a confessionalidade, celebramos a história dos nossos pais batistas, mas isso não é suficiente. Ter uma boa teologia não é sinônimo de regeneração. Esse sermão, ele tem uma afirmação teológica que eu quero compartilhar com vocês, que resume tudo aquilo que a gente vai desenvolver daqui para frente. A afirmação teológica é a seguinte: Jesus Cristo é quem chama e forma os seus discípulos. Estes têm marcas essenciais, profundamente distintas de todos os outros homens. Quais são, portanto, as marcas de um discípulo de Jesus Cristo? Vocês perceberam que eu estou chamando vocês a um autoexame, à luz do Evangelho da graça de Deus. Nós veremos, então, quais são as marcas de um discípulo de Jesus. E a convocação aqui não é que você se compare com o seu próximo, com o seu irmão, ou com alguém que você estime muito na fé. O nosso desafio nessa noite é olhar para o Evangelho da graça de Deus, para esse texto que lemos, e ver se essas marcas estão em nossa vida ou não. E aí vem, portanto, a divisão do nosso sermão, ou os pontos do nosso sermão. As marcas de um discípulo de Jesus Cristo é o título dessa mensagem, e nós veremos 3 marcas. Vocês viram que eu estava brincando de um ponto, né? São 3 pontos. 3 marcas essenciais que acompanham um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus Cristo. Notem, marcas essenciais. Primeira marca, arrependimento e fé, versos 14 e 15. Segunda marca, proclamação, versos 16 e 17. Terceira marca, entrega, versos 18 e 20. E a palavrinha que eu separei aqui para os papais ajudarem os pequenininhos a pesquisarem nessa semana, eu sei que vocês têm essa prática, né? Nós temos lá também. E a palavrinha-chave aqui é marca, ou marcas, pode ser no plural, tá? Marcas, essa é a palavrinha para os nossos pequenos pesquisarem nessa semana. Então, olhemos de maneira mais detida a primeira marca, que se encontra nos versos 14 e 15. Peço que vocês deixem suas Bíblias abertas, nós olharemos com calma esses versículos. Olhem ali comigo o versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. O foco do Evangelho de Marcos, de maneira bem rápida e resumida, só para a gente se situar, é apresentar Jesus como um rei servo, como filho de Deus sofredor que veio para salvar os mais vis
e desgraçados pecadores, sobretudo com um público-alvo aos romanos. Marcos escreve, portanto, sob a orientação do apóstolo Pedro. E aqui, nesse contexto, nós já passamos pelo batismo do Senhor Jesus, nos versos 9 a 11, e passamos já também pela tentação do Senhor Jesus, versos 12 a 30. E aqui, algo nos chama a atenção, que Jesus foi pregando o Evangelho de Deus. Se você ainda não estava motivado a prestar atenção nesse sermão, eu quero chamar a sua atenção para isso nesta hora, que o que virá daqui para frente é uma pregação do rei que nós acabamos de louvar, daquele que é a autoridade máxima a quem devemos nos submeter no quinto mandamento. Ele é o rei soberano sobre a terra e ele está pregando o Evangelho de Deus. Não é o seu evangelho, não é o meu evangelho, é o evangelho de Deus. O evangelho que esta igreja deve ser a guardiã, junto com seus oficiais. Portanto, isso enseja aqui, meus irmãos, algo que precisamos olhar com mais calma. É o evangelho, as boas novas de Deus, que Jesus foi pregando. E qual é, então, o conteúdo dessa pregação de Jesus aqui? É o arrependimento. Olhem o versículo 15. Foi pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui nós vemos o cabeça federal do pacto da graça, o rei da igreja, o Senhor soberano, não mais em sombras e tipos, mas em realidade, encarnado diante de nós, falando que o tempo está cumprido. E ele afirma que o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus chegou, ou o reino de Deus está entre vós. E a razão é muito simples. Porque o rei está presente. O rei chegou. Portanto, o reino está com ele. Aquilo que havia sido prometido se cumpriu e está prestes a se cumprir ainda mais na morte, sepultamento, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Mas ele fala que o reino de Deus, e esse reino é aquele reino de Daniel, aquele reino majestoso, aquele reino que devora os seus inimigos, aquele reino que avança, e ai de quem ficar na frente, porque ele passa por cima. Ele é um rei e o seu reino é soberano, sobre tudo e sobre todos. O rei prometido, portanto, está aqui, diante dos homens, diante dos anjos. Está aqui quem é maior do que Davi. Aqui está quem é maior do que Moisés, o profeta superior sem igual. Aqui está quem é maior do que Elias. E ele nos traz aqui dois imperativos. E os imperativos são: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. É interessante nós observarmos que, meus irmãos, quando nós compartilhamos o Evangelho com alguém, eu sei que tem muitas variáveis e muitas circunstâncias, mas nós precisamos lembrar que o Evangelho não é um bom conselho que nós damos às pessoas. O Evangelho não é uma ideologia política que nós oferecemos às pessoas. Essas coisas não têm poder de transformação e de graça. Não tem poder de justificação. Não tem poder para ajudar você a mortificar e a vivificar o seu pecado. Mortificar o seu pecado e vivificar, viver para Deus. O Evangelho é uma convocação. É uma convocação, não é um convite. É muito bom nós convidarmos as pessoas à igreja. É muito bom nós convidarmos as pessoas para a conferência pós-milenista. É maravilhoso. Mas o Evangelho não é um convite. O Evangelho é uma convocação. É uma ordem do Rei Jesus a pecadores. Vejam, por exemplo, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ordena aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por que se arrepender? Porque o homem não pode salvar a si mesmo. Nós temos milhares e milhares de religiões, não é? Mas há um coro idêntico entre elas: obras. Religiões de obras. Você precisa fazer algo para Deus te aceitar.
Ai, eu pequei, puxa, o que eu faço agora? Minha consciência está abatida. Já sei, vou pegar minhas economias lá, vou pegar os meus 30 mil e vou investir numa obra missionária, vou investir numa instituição de caridade. Ai, pronto, investi agora, estou tranquilo. Putz, pequei de novo, não tenho mais 30 mil, e agora? Me dá alguma coisa para fazer. Essas são as religiões de obras. O Evangelho se distingue de todas elas, porque o Senhor ordena aos homens que se arrependam, e Ele também dá esse arrependimento ao seu povo. Todos são chamados ao arrependimento. Todos devem se prostrar ao Rei. Todos devem obedecê-lo. Todos devem fazer essa volta da sua vida, abandonar os pecados e ir ao Senhor. Na verdade, o fato de ir ao Senhor já significa que Ele veio a nós em graça, porque Ele, do início ao fim, está produzindo isso em nós. Mas nós precisamos fazer um outro movimento aqui. O que é que significa arrependimento? E nós chamamos as pessoas, você precisa se arrepender. Você precisa transformar a sua vida, você precisa de transformação. Mas quais são as marcas genuínas de um arrependimento verdadeiro? Eu quero compartilhar algumas delas com vocês, para que nós possamos analisar a nossa alma e não ter dúvidas sobre a experiência que tivemos ou não com o Senhor. Primeira marca aqui do arrependimento verdadeiro é que nós agora vemos o nosso pecado. Sabe um peixe? Quando ele sai do seu habitat natural, é normal para ele a água, não é? Ele morre fora da água. Mas quando ele sai fora da água, ele percebe que ele está num lugar que é hostil a ele. E que se ele não voltar, ele morrerá. Até que o Senhor venha em graça sobre nós, sobre as nossas almas, nós não vemos o nosso pecado. No máximo é um remorso. Poxa, eu não devia ter feito aquilo. Puxa vida. Mas não há visão da podridão do pecado. Você não consegue ver a sua miséria. Você não consegue ver a sua desgraça. Porque ainda não raiou a luz sobre você. Você não consegue se entristecer segundo Deus pelo pecado. É impossível. Enquanto os mártires derramam sangue, aquele que se arrependeu verdadeiramente derrama lágrimas pelos seus pecados. Porque ele está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo as consequências. Ele está vendo o que o Rei soberano fez por ele. E a consequência do nosso pecado. Jesus Cristo, para alguém que se arrependeu verdadeiramente, passa a ser a pessoa mais preciosa da face da terra. Jesus Cristo não é mais aquele chaveirinho que a gente usa no dia do Senhor para a igreja. A santa convocação, o culto, não é mais um ajuntamento que está lá no meu checklist religioso de domingo. Não, não é assim. É um coração queimando por Cristo Jesus, porque ele viu o seu pecado, a sua podridão e o que Jesus Cristo fez por ele. Por isso que é uma mudança interna, sincera, humilhante e confiante. Essa mudança de rota, de caminho, de experimentar uma mudança na nossa estrutura mental, emocional, é algo que transforma a nossa vida de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro é mero formalismo religioso, onde nós vestimos uma máscara no dia do Senhor, pegamos algumas palavras, não é, do nosso vocabulário gospel, e ali nós vestimos um personagem. E aí, ao longo da semana, nós esquecemos esse personagem e seguimos a nossa vida normalmente. O arrependimento verdadeiro diz: eu sou o culpado, eu paro de colocar a culpa nos outros. Não é mais a minha família, não é mais o meu pai, não são os meus filhos, não é mais a minha esposa, não é o meu marido, sou eu. Eu sou o grande culpado, eu estou destruindo a minha família, eu estou em ruínas, a culpa é toda minha porque eu estou em rebelião contra Deus. Eu vejo que eu estou desonrando a Deus, eu passo, portanto, a odiar o pecado. O pecado passa a ser o inimigo mortal, o inimigo para o qual eu fecho todas as brechas. Eu não deixo ele entrar sequer um resquício, nem no meu lar, nem no meu pensamento, nem no meu coração. Eu batalho com ele com todas as minhas forças. Por quê? Porque os meus olhos foram abertos e eu vi que o pecado desonra a Deus, despreza a Deus, provoca a Deus, traz juízo temporário de Deus sobre uma congregação inteira. Veja, note, seria maravilhoso, maravilhoso, se o seu pecado fosse só seu. Se o seu pecado tivesse consequências apenas particulares e individuais. Seria maravilhoso isso. Mas não tem. Isso significa que o seu pecado afeta toda a sua família,
afeta os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua igreja local pode cair no desagrado do Senhor por conta do seu pecado. Vejam como isso é sério. Por isso que nós não podemos brincar com isso. Ofende a santidade de Deus e levou o nosso Rei Jesus Cristo, aquele que amou e amou até o fim, aquele que veio, aquele que encarnou, aquele que mostrou a graça e o amor de Deus sem igual, aquele que encarna as perfeições divinas sem igual. Nosso pecado levou ele ao madeiro. E é por isso que aquela frase célebre que vocês conhecem, do nosso irmão Paul Washer, uma vida que não foi transformada, não foi salva. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda as nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aqui, nós precisamos refletir sobre isso. Você se arrependeu verdadeiramente do seu pecado? À luz disso que vimos, você odeia o pecado? Jesus Cristo é a pessoa mais importante na sua vida? Você consegue ver, pela graça de Deus, ainda que de maneira pequena, superficial, devagar, rasa, mas você consegue perceber algum crescimento na graça, algum desejo pelo Senhor, uma disposição de coração e de alma para se reformar à luz do Evangelho e seguir para a glória de Deus, fazendo a sua vontade? Se você não vê isso em você, você deve arrepender-se nessa noite. Você deve arrepender-se nessa noite. Porque a justiça de Deus está de bocas abertas para engolir você. O inferno está com os seus dentes prontos para abocanhar você. Você está desonrando ao Senhor. Você está brincando. Você está ouvindo o Evangelho semana após semana e você continua duro, obstinado. Você deve arrepender-se. A sua situação não é boa. Procure os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja. Procure o irmão, uma irmã que você confie. Confesse. Procure-os, peça ajuda. Lembrem disso. O arrependimento verdadeiro, ele vai sempre conduzir os nossos corações a Jesus Cristo. Sempre. Sempre. Não será como Judas. Lembram de Judas? Ele vê, parece que a ficha dele cai, sua consciência o aperta, ele volta lá. Por favor, cancela, acabou. Não, se vira. Problema seu. O que ele faz? Ele vai ao Senhor e pede perdão? Não. Ele vai e se enforca. É um arrependimento que não conduz a Jesus. É um remorso que não tem poder de absolutamente nada. Então, guarde isso. O arrependimento verdadeiro vai conduzir você a Jesus Cristo. Vai conduzir você à igreja. Vai conduzir você à palavra, ao cetro do Rei, que é o Evangelho da Graça. O nosso segundo ponto. A segunda marca. A primeira marca é arrependimento. A segunda marca que distingue um cristão de todas as outras pessoas é a proclamação. Versículos 16 e 17. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. É interessante nós observarmos que Jesus não pergunta a opinião deles. Vocês repararam? Jesus não fala assim, eu sou um cara muito bacana, muito legal, eu tenho bons conselhos, vocês não querem vir andar comigo, não? Não. Ele não diz isso. Ele diz, venham após mim. Mais uma ordem, vinde após mim, sigam-me. Aqui nós vemos o chamado externo do Evangelho, acompanhado pelo chamado interno. Aquele maravilhoso e doce pregador invisível operando nas almas desses homens e eles, portanto, atendendo a esse chamado. Jesus não chama a alta cúpula da teologia do seu tempo. Jesus não chama os PhDs, os mestres da lei. Jesus chama aqueles que Paulo disse em 1 Coríntios 1, 28, o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é. Esses foram chamados para reduzir a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. Então, aqui nós vemos que a segunda marca de alguém que é um discípulo de Jesus, que se arrependeu de verdade, é a proclamação.
do evangelho da graça. Jesus diz que ele fará dos seus discípulos pescadores de homens. E homens aqui é óbvio, né, meus irmãos? É sentido geral, tá? A humanidade, homem e mulheres estão incluídos aqui. Ele fará daqueles seus seguidores pescadores de homens. Pescadores. Aqui nós estamos falando, claro, de evangelização, de proclamação do evangelho da graça. Aqui podemos pensar em 2 níveis sobre isso. Um nível particular e um nível corporativo. No nível particular, eu quero que você pense sobre a providência de Deus e onde ela plantou você. Deixa eu ilustrar. Você conhece pessoas que eu nunca verei na vida, provavelmente. O seu cônjuge conhece pessoas que talvez você só ouvirá o nome. Os seus filhos, os vizinhos, os amigos do bairro, que estão aos arredores da igreja e etc. A providência colocou você ali, não colocou a mim. Não colocou o pastor Renato, o pastor Elmer e o pastor Guilherme, colocou você. Ali, especificamente onde você está. O decreto de Deus meticulosamente pensou em você nessa geração, na idade que você tem, no período de conversão que você tem, na experiência de evangelho que você tem, e deu pessoas a você, colocou pessoas perto de você, próximo de você. Eu não sei se isso vai chocar você, mas deveria. O Trino Senhor soberano, Rei de toda a terra, deseja usar a sua vida. É isso mesmo que você ouviu. O único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito, quer usar você. Chamou você das trevas para a luz, com um objetivo muito claro, muito específico, para que você vá e pesque homens, para que você vá e proclame o evangelho da graça. Lembrem que é de maneira ordinária, através da pregação do evangelho, que o Senhor chama pecadores ao arrependimento. Às vezes nós achamos que o Senhor vai agir sempre de maneira extraordinária, não é? Os bebezinhos eleitos, há um debate aqui, eu não vou entrar nessa celeuma, mas os bebezinhos que morrem, Deus opera naqueles que são eleitos extraordinariamente e os salva e aplica a obra de Jesus Cristo a eles. Mas às vezes nós achamos que o Senhor opera assim o tempo inteiro. Que Deus vai operar, não, a pessoa vai ver a minha vida, vai ver que eu sou diferente, e ela vai chegar à conclusão de que eu sou cristão, membro da Igreja Batista Reformada, a de São Bernardo do Campo, e ela vai aparecer lá, e ela vai começar a ler a Bíblia, e ela vai, sei lá, vai cair do céu um livrinho do Paul Washer para ela vai pegar, ela vai começar a ler. Os meios ordinários, meus irmãos. Usemos esses recursos que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos nos planejar. Planejar, como que eu posso fazer para pregar o evangelho para o meu vizinho? É um ateu miserável, desgraçado, vai para o inferno. Não posso falar isso, né? Nós precisamos pensar. Nós precisamos proclamar o evangelho da graça de Deus. Por quê, meus irmãos? Vocês lembram o que pesava sobre nós? Vocês lembram o tamanho da justiça de Deus vindo sobre nós? Da santa ira do Senhor, pronta a ser esmagada, a esmagar a nossa cabeça? Ele nos veio em graça, e agora Ele nos chama, vão, e eu vos farei pescadores de homens. Nós precisamos pensar sobre isso. Ainda mais nós, não é? E eu me sinto bem à vontade aqui com a nossa escatologia vitoriosa, pós-milenista, que entende que o reino avançará, e o reino avançará, e o reino avançará, e o reino avançará no poder de Jesus Cristo. Então nós precisamos, meus irmãos, nos atentar a isso. Talvez você diga, mas Léo, eu tenho uma objeção. Eu não sou evangelista. Eu sou tímido. Eu fico mais na minha. Eu devolvo a você. Jesus Cristo, o Rei soberano, Ele por um acaso falha em fazer pescadores de homens? Ele não falha, meus irmãos. Ele não falha. Então, não há desculpa para nós. Assim como aqueles que estão no pacto da graça, que creram em Jesus Cristo, caminham em novidade de vida,
Isso é essencial para um crente, ele não vive mais em pecado, porque a semente divina habita dentro dele, e é o Espírito da graça promovendo mais vida nele por ocasião da união com Jesus, então ele não vive mais uma vida em pecado como anteriormente. Assim como é essencial para um crente caminhar assim, é essencial para um crente que ele proclame o Evangelho. De maneira corporativa, como igreja local, nós precisamos investir pesado em evangelismo, em plantação de igrejas, preparar novos obreiros, dar as nossas vidas por isso. Plantação de igrejas, dar as nossas vidas por isso. Entender que o Senhor está fazendo um movimento de levantar novos irmãos, novos obreiros, novas igrejas, e dando recursos para que novas igrejas, ainda que pequenas, possam sustentar outras, e outras, e outras, e outras, e outras, e ter muitos filhos, e treiná-los como guerreiros de Cristo, e prepará-los não para ser docinhos do mundo, mas orar por eles, trabalhar por eles, para que a graça os alcance, e eles nasçam de novo. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse o seguinte: um homem que foi verdadeiramente salvo, deseja que outros sejam salvos. Deixa eu ilustrar para você. Imagine que você está viajando, está na estrada, e você está indo naquela rota que você conhece, e aí de repente, você vê uma sinalização, você vê alguém lá, você para o carro, e a pessoa diz assim a você: não siga por esse caminho, porque acabou de acontecer um desastre natural, um terremoto e etc. E se você seguir por esse caminho, você vai cair num precipício e você vai morrer. Não tem saída para você. E aí você então vai, verifica a informação, vê que realmente aconteceu aquilo. E aí o que você faz? Você pega com a sua família, volta o caminho, o Waze atualiza uma outra rota e você segue. Só que, ao voltar por esse caminho, você vê outras pessoas indo embora. Você vê pessoas passando por você e indo para o precipício. E a pessoa que te alertou falou assim: ó, volte, eu preciso resolver algo aqui, preciso sair. Enquanto você vai voltando, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, vai parando as pessoas lá, mas ó, eu vou sair daqui, não conte comigo muito tempo aqui, eu vou sair. Então, ao voltar, avise as pessoas que é um precipício, que é uma ribanceira, e que elas morrerão. E aí você, tá bom, beleza. E aí o que você faz? Ou o que essa pessoa faz, né, da ilustração, ela volta o caminho tranquilamente, vê as pessoas indo e ela não faz absolutamente nada. Como que você julgaria essa pessoa? Qual seria o seu veredicto sobre ela? Pois bem, esse julgamento que você acabou de fazer é o que pesa sobre você, sobre nós, quando não pregamos o Evangelho da graça, vendo as pessoas indo a passos largos para o inferno. Ok, elas querem ir para o inferno? Pois bem, podem ir, mas sobre os nossos cadáveres, pisando nas nossas cabeças, porque nós estaremos, dependendo da graça do nosso Deus, e fazendo tudo o que for possível e necessário, orando, dedicando horas de oração, orando e compartilhando o Evangelho da graça e pregando para elas, e fazendo o que é possível, para que elas compreendam, para que o Senhor venha sobre elas, ilumine as suas almas e elas sejam salvas. Tá bom, elas querem ir? Podem ir. Mas não sem nós investirmos todos os nossos esforços, todo o nosso fôlego, toda a nossa vida na proclamação do Evangelho da graça de Deus. Por que isso é tão urgente, meus irmãos? Porque, como nós mencionamos, a justiça divina, o arco da ira de Deus, está armado e pronto a ser lançado contra esses pecadores. Então, irmãos, sejamos intencionais aqui. Pense o que nós, individualmente, podemos fazer no nosso trabalho, na nossa família, no nosso bairro, para fazer o Rei Jesus conhecido ali. E nós, como igreja local, o que nós podemos fazer para proclamar ainda mais o Evangelho da graça aqui no bairro, na região, nas localidades. Precisamos, irmãos, pensar sobre isso. Precisamos pensar sobre isso. E a terceira e última marca de um discípulo de Jesus Cristo é a entrega.
E entramos nos últimos 2 versículos, versos 18 e 20. Vamos ler o texto. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, com seus empregados, seguiram após Jesus. Os nossos pais puritanos costumavam dizer que os eleitos eles têm 2 marcas. Uma na orelha, eles ouvem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, João 10, 27. E uma nos pés, elas ouvem e elas seguem, não é? E é exatamente o que está acontecendo aqui. Esses homens ouvem, esses homens se arrependem, e esses homens, portanto, se entregam. Eles não ficam de mimimi, não. Eles foram rasgados pelo Evangelho da Graça. Os seus joelhos não foram quebrados, mas por amor eles se dobraram. O Rei soberano veio e revelou a si mesmo, e a sua majestade, a sua glória, o seu amor e a sua graça. E aquele coração duro de pedra derreteu, quebrou. E agora eles olham para o Senhor e dizem assim: como é que eu posso seguir amando o mundo? Não é possível. Eu não quero mais o mundo. Que se exploda o mundo, entre aspas, tá? Eu não quero mais o pecado, eu não quero mais essas coisas. Eu quero o meu Deus, eu quero a sua graça, eu quero a sua palavra, eu quero o seu povo, eu quero saber mais da sua aliança, eu quero o meu Jesus Cristo. Entrega total. Entrega total. Não fica mais lutando com o pecado. Não fica mais lutando com aquele pecado de estimação. Ah, mas isso aqui, não, isso aqui, o Senhor abomina essas coisas, eu não quero mais. Me ajuda, pastores, me ajuda a crescer. Me ajuda, vamos orar juntos, vamos jejuar, vamos ler a Escritura, me discipule, eu quero crescer, eu quero crescer. Esse é o clamor na alma de alguém que nasceu de novo. Não se contente com o conhecimento que você tem de Deus. Continue desejando ao Senhor. Continue. Aqui nós vemos John Owen falando o seguinte: os santos deleitam-se em Cristo. Cristo é a alegria, a coroa, o regozijo, a vida, o alimento, a saúde, a força, o desejo, a justiça, a salvação e a bem-aventurança deles. Os nossos olhos foram abertos. Não estamos mais em trevas, não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Satanás não governa mais as nossas vidas, irmãos. Jesus Cristo, portanto, deve ser o bem mais precioso da nossa alma. Não só em palavra, mas em verdade. Caminhando para o final, eu gosto muito dessa ilustração que eu vou compartilhar com vocês agora, que expressam para nós um pouquinho do que significa entregar-se completamente ao Senhor. É óbvio que nem todos são chamados para isso, mas todos são chamados a entregar-se totalmente ao Senhor. E essa ilustração é maravilhosa nesse sentido. Você provavelmente conhece. Num determinado local ali, no leste da Índia, havia um ateu muito rico, milionário. E ele era dono ali de muitas ilhas, não é? E esse homem, ele conquistou muitos territórios para si, na África e tudo mais. E aí ele transformou muitas dessas pessoas que ele conquistou nesses lugares escravas dele. E ele era ateu, né? Nenhuma religião entrava lá. Essas pessoas, elas iam morrer sem nunca ouvir o Evangelho da graça de Deus. 2 jovens moravianos, que eram cristãos protestantes ali do século XVIII, que surgiu na atual República Tcheca, na época Morávia, 2 jovens de 20 anos, eles viram essa realidade, eles começaram a orar por uma ilha em específico. E eles chegaram à seguinte conclusão: eles fizeram contato com o dono, com esse milionário, esse rico, esse senhor de escravos, e eles perguntaram: olha, nós podemos ir aí como missionários pregar o Evangelho a vocês aí, inclusive ao Senhor e tal. Ele: não,
Resposta imediata: nenhum pregador, nenhum missionário, nenhum emissário religioso pisará aqui. Tudo fechado. E aí eles, poxa, e agora? O que nós podemos fazer? E eles orando, conversando, e eles tiveram outra ideia. Eles falaram assim, fizeram contato com o senhor de escravos e disseram o seguinte: e se nós fôssemos para a sua ilha como escravos? Ele falou assim: eu não tenho interesse em vocês, não vou comprar vocês. Ele falou: não. Se nós fôssemos gratuitamente, você não vai ter custo nenhum. Se nós fôssemos aí servir ao Senhor, o Senhor nos aceitaria? Poderíamos pregar o Evangelho nessa situação? Aí ele pensou, falou: sim, mas vocês que se virem para vir também. E aí então, esses dois jovens morávios ou moravianos se despedem das suas familiares, se despedem dos seus amigos, entram no barco e um cântico. É possível ouvir um cântico dos lábios deles. E o cântico é o seguinte: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Estou convencido, eles disseram, ou estamos convencidos de que não devo orar se não estou disposto a ser resposta pelo que estou orando. Não há desculpa, meus irmãos, para não nos conformarmos ao Evangelho. Não há desculpa. O Senhor nos chama integralmente. É você por inteiro, por inteira. Entregue-se completamente ao Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui. Não quero mais lutar com o Senhor. Não quero ser crente meia boca. Não quero ser meio crente. Não. Senhor, eu estou aqui. Faça de mim o que o Senhor quiser. Me envie para onde o Senhor quiser. Vira a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Tira o meu emprego. Tira aquelas coisas em que eu confio, para que eu possa confiar somente no Senhor. Aqui estou eu, Senhor. Eu me entrego ao Senhor completamente. E as nossas considerações finais. Essas marcas que vimos podem ser encontradas em você? Você consegue ver pelo menos a sombra disso? Se você não consegue ver nem a sombra disso, eu preciso chamar você mais uma vez. Considere a obra de Jesus Cristo. Sepultado, cuspido, humilhado, que recebeu uma coroa de espinhos, que sangrou por pecadores, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e trouxe eterna redenção e eterna justificação, e ascendeu e está à destra do Pai, guiando a sua igreja, fortalecendo o seu povo, e em breve voltará. Vá a Ele, arrependa-se agora do seu pecado, confie somente em Jesus Cristo, pare de confiar em você, procure os seus pastores, converse com eles sobre a condição da sua fé, mas não brinque com isso, não brinque com isso, pois Jesus Cristo salva os mais vis e os mais piores dos pecadores, que vão a Ele em arrependimento e fé. E você, que já é crente, que consegue ver essas marcas em sua vida, eu quero encorajar você a se entregar mais ao Senhor, a se dedicar mais ao Senhor, a se entregar mais em oração, a fortalecer os irmãos que estão fracos, a colar nesses irmãos que precisam de aconselhamento e de discipulado, para fortalecê-los. E juntos, irmãos, juntos, a Igreja Batista Reformada em São Bernardo do Campo continuará crescendo vigorosa, gloriosa, sem mancha, sem mácula e sem ruga, pois o Senhor dessa igreja está trabalhando nela e continuará trabalhando nela para a glória do seu nome, para o avanço do seu reino soberano e para a desgraça do reino das trevas e para a vergonha de Satanás. Amém, meus irmãos? Vamos, portanto, orar nessa hora. Ó Pai, te agradecemos pela doce e amorosa exortação da Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que sonde nossas almas e conduza-nos pelo caminho reto. Conceda, Senhor, arrependimento verdadeiro àqueles que seguem duros e obstinados em seus pecados. Ó Senhor, firme os passos em consolos celestiais do Teu Espírito, daqueles que realmente são do Senhor e que estão confiando no Teu Filho Jesus. Ó Senhor, que essas marcas de um cristão verdadeiro, sejam cada vez mais evidentes
na vida da tua igreja, desta igreja, do teu povo, adquirido e comprado pelo sangue do teu Filho e para a tua glória. E é nele, no teu Filho Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém.